Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do I Have a Voice. Ora, então, antes de mais, quero-vos dizer que este será o penúltimo episódio da primeira temporada do I Have a Voice. Iremos acabar com um número bonito, com o número 13. Portanto, no próximo sábado será o último episódio da primeira temporada. E calha bem, não vos vou já dizer porquê, mas calha bem. E então, pronto, será o último episódio desta primeira temporada. Depois, à partida, irei estar parada um mês. Portanto, durante o mês de abril não irá haver podcast. E se tudo correr como planeado, irei voltar com a segunda temporada no dia 1 de maio, que é precisamente um sábado. Veremos, mas à partida será este o calendário. Antes de começarmos propriamente dito este podcast, também quero dizer-vos que eu fui convidada para o podcast Cabeças de Cartaz, que vocês podem procurar no Spotify. Também está alojado em outros locais, mas se vocês pesquisarem no Instagram Cabeças de Cartaz, o podcast, percebem onde é que ele está. E eu fui a convidada da passada quinta-feira, em que dei uma entrevista de mais de 1 hora e que falo sobre tudo e mais alguma coisa. E pronto, se vocês tiverem curiosidade em ouvir neste caso, convido-vos a irem até ao Cabeças de Cartaz, o podcast, para se divertirem um bocadinho, porque eu só disse disparados. E agora sim, vamos então começar com este tema que pode, se calhar, gerar alguma controvérsia, ou não, eu espero mesmo que não. Foi um dos temas, aliás, continua a ser um dos temas mais pedidos por vocês para eu falar no podcast. Eu percebo, principalmente porque eu sei que há muitos adolescentes a ouvirem-me aqui no podcast e no canal da SMR, e daí talvez também vocês quererem a minha opinião. E quanto mais nós falarmos sobre este assunto, que acaba por ser tão tabu, de uma maneira tão absurda, melhor, porque de facto a sexualidade é e há de sempre ser, infelizmente, duvido muito que mude, eu espero que mude ao longo dos anos, é sempre um tema tabu, e quanto mais na adolescência, não é? Mas a verdade é que é precisamente na adolescência que nós começamos a despertar para a sexualidade e em que temos, obviamente, as primeiras experiências. A grande maioria, não é? Obviamente que há pessoas que apenas têm já em adultos, já a partir dos 20 anos, 22, mas isso é como tudo na vida, cada um tem o seu tempo e assim é que deve ser. A grande maioria, de facto, é na adolescência que nós temos as primeiras experiências, ou que, aliás, iniciamos a nossa vida sexual. Eu não posso, quer dizer, eu posso, a única coisa que eu posso falar aqui também é a minha própria experiência e, principalmente, a minha opinião, que é, obviamente, pessoal, muito pessoal sobre isto. Portanto, quem estiver aí desse lado e se eu disser alguma coisa que não concordem, não me julguem, mas de facto cada um tem a sua opinião e esta será a minha. Quero também aproveitar para, mais à frente, alertar-vos do que realmente é importante nesta questão da sexualidade, que é as doenças sexualmente transmissíveis. Agora há muito, antes eram as DST, doenças sexualmente transmissíveis, entretanto agora são chamadas IST, que é infecções sexualmente transmissíveis. Vamos então começar. Obviamente, falar de sexualidade na adolescência inclui o grande tema e tabu e assunto de muita controvérsia, que é a perder a virgindade. O facto da perda da virgindade é um conceito social que está sempre muito envolto em mitos, em tabus, e dá sempre uma importância desproporcional, sobretudo se falarmos de mulheres, não é? É sempre muito entre os rapazes e as raparigas. A rapariga o facto de perder a virgindade é uma coisa completamente muito grande a comparar com os rapazes, quando na realidade, quer dizer, devia ser uma coisa normal, quer para um, quer para o outro, e não ter que haver
desproporção tão grande, não é? Da perda da virgindade. Normalmente esta questão da perda da virgindade, como se sabe, é quando não se teve nenhum tipo de relação sexual com outra pessoa, seja ele vaginal, anal, oral ou manual. Por vezes, isto também é associado, no caso das mulheres cis, que perder a virgindade é igual ao rompimento do ímã. Como se sabe, o ímã é uma membrana, uma pele fininha que as mulheres têm no interior da vagina. Falando assim, que eu não sou médica, não sei explicar muito bem, mas que, por vezes, isso não está associado uma coisa à outra. Porque romper o ímã não é associado, não pode ser associado sempre à perda da virgindade, não é correto, porque pode haver relações sexuais, mesmo, vaginais, em que o ímã não rompe. Há pessoas que não têm ímã, embora seja uma minoria, mas que o ímã pode ser rompido de outras maneiras, portanto, ou por questões de exercícios físicos, por algum trauma, uma queda, uma cirurgia, enfim, o ímã pode-se romper de facto muito antes ou muito depois de se ter relações sexuais. Portanto, eu conheço, a minha irmã tinha uma amiga que fazia equitação e que o facto daquele tipo de exercício físico, ela rompeu o ímã muito nova, muito antes de ter tido relações sexuais. Portanto, não se pode também estar, rompeste o ímã, já não é virgem. Não, a virgindade tem a ver com o ato sexual da coisa, não é? Pronto. Nem sempre, também a questão de haver dor e de haver sangramento, nem sempre é igual em toda a gente. Pode não haver sangramento porque, de facto, o ímã não tem assim tantos, como é que eu ia dizer, vasos sanguíneos, que se diz, que não tem muitos. Há pessoas que não sangram, há pessoas que não sentem dor. Portanto, isto é tudo questões que dependem de pessoas para pessoas. De facto, a primeira vez que se tem relações sexuais pode realmente doer, até aos homens, mas pode estar também associado a nervos, ao medo, a tensão, falta de lubrificação, portanto, etc. Não é fazer daqui todo um mito. Obviamente que e daí é a parte que eu percebo. Nós não nos podemos, somos jovens, não é? Ainda, e não podemos de repente entregar-nos assim a qualquer um, não é? Eu sei que é daí que vem a maior preocupação dos pais. E isto normalmente é sempre associado às raparigas. Mas mais uma vez eu digo, rapazes e raparigas têm que se pôr na mesma linha. Não pode ser, porque és menina, é muito pior. Não, para já não é muito pior. É a questão desde que se tenha juízo e que se saiba aquilo que se está a fazer. Mas eu percebo também que, por exemplo, no meu caso, eu perdi a virgindade com 16 anos. Há 2 semanas ou 3, foi no mês que eu fiz 17 anos, eu perdi a virgindade. E eu continuo a achar que, embora não tenha sido de propósito, os 16 anos é ali uma idade que se calhar até é normal, e se calhar até é a média das pessoas perderem a virgindade, não sei. Mas realmente eu também sou apologista da ideia que com 14, 15, realmente abaixo dos 16 eu continuo a achar que ainda somos muito novos, se bem que de hoje em dia os adolescentes estão cada vez mais para a frentex e mais desenvolvidos, mas depois ainda somos uns meninos e umas meninas, não é? Os 16 anos, 17, já estamos ali realmente perto mais da idade adulta, se calhar também em termos psicológicos, embora ainda sejamos muito criançolas em algumas coisas, mas já estamos ali mais preparados. Eu de facto, e é a minha opinião, que antes dos 16 eu acho que realmente nos devemos resguardar um bocadinho nesta questão. Entretanto, eu perdi a virgindade no final dos 16 e foi ao fim de 8 meses de namoro.
eu namorava com um rapaz, que foi o meu primeiro namorado a sério, digamos, namorado. Eu tinha tido aqueles namoricos que toda a gente tem na adolescência, de um mês, uma semana, 2 semanas, acaba, volta, mas de facto eu já gostava, e isto é uma história que acabo sempre de dizer porque é bonita, que eu tenho a certeza que foi com a pessoa certa, porque eu já gostava daquele rapaz, era uma paixão que eu tinha desde os meus 14 anos. Era o típico skater de cabelo comprido, estão a ver, que todas as raparigas adoravam, com os olhos verdes lindos, assim, cabelo loiro, comprido e tal. E eu gostava muito, 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 muito dele, desde os meus 14 anos, embora fosse tendo, assim, aqueles namoricos pelo meio, não é? Obviamente. E depois, aos 16 anos, ele finalmente reparou em mim. Eu não vou dizer aqui o nome dele, porque pronto, não é que as pessoas agora fossem descobrir quem era, mas pronto, mas foi uma história muito bonita. E ao fim de 2 anos de eu gostar dele e chorar muito por ele e fazer muitas letras de músicas por ele, eu sofri tanto por este rapaz que eu tinha uma paixão doida por ele, aquelas paixões assolapadas de infância, estão a ver, em que tudo o que é testes, que havia muitas revistas, a Brava e a Super Pop, eu fazia todos os testes para saber se era com ele que eu ia ficar, para saber inclusive se era com ele que eu ia perder a virgindade, para ver se o signo dele e o meu naquela semana estavam bons. Ai meu Deus, o que eu sofri por aquele rapaz. E depois, aos 16 anos, então ele pediu-me em namoro e foi uma relação que durou quase 3 anos. E não interessa porque é que acabou. Mas foi, enfim, entretanto nós começamos a crescer, eu comecei a namorar com ele aos 16, depois entretanto também comecei a ter outras experiências de vida e a conhecer outras coisas, e é assim, os caminhos na adolescência separam-se e cada um tem mais interesse por umas coisas, outros por outras, e foi por isso que acabou. Mas de facto, eu só perdi a virgindade com ele ao fim de 8 meses. E eu tinha a certeza que era com aquele rapaz que eu queria e tudo e mais alguma coisa, mas depois, lá está, eu era uma miúda com 16 anos, havia a questão do medo, havia a questão, ai meu Deus, ai, se os meus pais descobrem, por acaso não era muito por aí, eu já vos vou dizer porquê, mas de facto, ao fim de 8 meses, então ganhei a coragem e aconteceu. E foi uma porcaria. E muito sinceramente, porque não há que ter tabus de falar disto, nós pronto, terminámos e eu disse assim, é só isto. Porque de facto, sabem, aquele romantismo, e isso existe, e existe primeiras vezes maravilhosas, mas no meu caso não foi, ele já não era virgem, mas não foi por aí, foi assim uma coisa muito estranha, não é? Eu pensei, então era isto. Foi assim uma coisa, mas pronto. E isto até também há muito medo dos pais, e eu sei que há pais muito rígidos, muito severos nesta questão. Eu tive a sorte, eu e a minha irmã, os meus pais nunca foram severos nem rígidos connosco, mesmo na escola era, ok, se vocês não se esforçarem e não tiverem boas notas, o mal é vosso. Percebem? É aquela questão do o problema é vosso, não é nosso. Nunca tivemos cá, tão bom, passaste. Claro que adoravam que a gente passasse, não é? Davam-nos parabéns por isso, mas não é aquela coisa, toma lá uma prendinha porque passaste. É obrigação, é a nossa obrigação, é sermos bem-sucedidos e irmos passar de ano e estudar. Se nós somos adolescentes e crianças, é a nossa única obrigação, é sermos bons na escola ou medianos e conseguimos passar de ano e estudarmos, ok? E isto é a minha opinião e não muda. Não ponho paninhos quentes nisso. E os meus pais sempre foram muito liberais, do tipo, se vocês fizerem porcaria, a culpa, vocês é que levam com as consequências. E no caso, nós crescemos com a minha mãe, nós desde miúdas que sabíamos que a minha mãe namorava ainda com o meu pai quando engravidou da minha irmã, se bem que eles não eram já muito novos, a minha mãe tinha 22 anos e o meu pai 19, eles já namoravam há algum tempo e a minha mãe engravidou. E por ter engravidado, casaram. A minha mãe casou-se grávida de 6 meses, bem que não se nota nada nas fotos, e pronto, e passado 43 anos continuam juntos. Os meus pais são casados há 43 anos, eles casaram-se em setembro, em dezembro nasceu a minha irmã. E os meus pais sempre disseram que tenham juízo, atenção àquilo que fazem. Obviamente, nós aconteceu isto, tipo que a mãe engravidou antes de se casarem e novos, não é o fim do mundo, mas também não é uma coisa boa, quer dizer, eles casaram, não tinham condições, mas casaram, a minha mãe foi viver com o meu pai e com a mãe dele, portanto com a sogra, nós sabíamos que não era nem de longe nem de perto o ideal de uma vida,
E eles disseram, tentem sempre atenção ao que fazem, como fazem. Obviamente que se acontecer a gente não vos vai pôr fora de casa, porque na minha altura, não sei porquê, na minha adolescência, houve muita gente à minha volta a engravidar. Não sei lá o que é que se passou, houveram muitas adolescentes a engravidar e os pais punham-nas fora de casa. E era horrível, e nós assistíamos a essas coisas, olha, aquela foi posta fora de casa, olha, aquela fez não sei o quê. E os meus pais sempre disseram que obviamente não iam fazer isso, porque eles eram o exemplo de que correu-lhes mal, não é? Minha mãe engravidou e ninguém foi posto fora de casa, pronto, casaram e fizeram a vida deles, mas que para nós temos sempre de facto atenção que isso não é o ideal. Portanto, obviamente que eu nunca disse no dia que eu perdi a virgindade, eu não disse à minha mãe, mas obviamente a minha mãe acabou por perceber, até porque depois ela foi comigo à médica quando eu comecei a tomar a pílula. Aliás, eu comecei a tomar a pílula antes e tive esse cuidado de que eu percebi que a coisa estava perto, eu fui com a minha mãe à médica e pedir para começar a tomar a pílula. Obviamente a minha mãe percebeu porquê, até porque eu também tinha problemas de hemorragias e etc. com a menstruação, sempre tive muitos problemas. E porque para além do preservativo, que eu sabia que era obrigatório usar, eu queria também ter essa outra proteção, esse outro fator de proteção ali mais presente. Então eu tomava a pílula e usava sempre o preservativo. Era, sem dúvida, a coisa mais importante e que eu vos quero passar. Primeiro que tudo é esta questão, esta mensagem do... atenção, também não sejam malucos e malucas e é logo o primeiro que calhar e eu estou realmente apaixonada e vamos já, porque e agora é a questão do ninguém pode ser forçado a fazer nada, ok? Nem ninguém vos pode forçar psicologicamente a nada ou dar aquelas, se calhar já não sei quê, olha, já namoramos há uma semana, olha, não sei quê, e começar a pôr mãozinhas, isto e aquilo, se vocês não quiserem. E isto é tanto válido para rapazes como para raparigas. Atenção, a rapariga não pode ser só considerada ela o sexo fraco, porque as raparigas também são muito, muito perspicazes e isto também acontece com os rapazes a sentirem-se abusados. Atenção, só vos podem tocar com o vosso consentimento e ninguém vos pode pressionar a nada. E isso é a mensagem que eu vos quero passar. Ninguém vos pode pressionar a nada e vocês é que sabem se estão confortáveis, se é o vosso tempo, se é com aquela pessoa. Eu tive muitos namoradinhos antes que um deles ou dois até, então se calhar, e disse, não, eu não quero, ainda sou muito nova e não quero. E assim foi, pus logo ali um ponto final e acabou a conversa. Porque há sempre uns mais à frente do que outros e tal, isso é normal. Mas eu disse, olha, não quero. Ou se algum vinha, começava a baixar a mãozinha, eu, pumbas, não, acabou, não me tocas. Pronto, e isso aconteceu e é isso que vocês todos devem fazer. E também não é andar aí, pronto, lá está, serem loucos e logo à primeira, à segunda. Não, venham, no meu caso, este meu namorado, esperou 8 meses até que eu tivesse calma, ele nunca me forçou a nada, foi super, até porque como ele já não era virgem também, ele percebia que como era, deu-me o meu tempo, nunca nada, percebem? Até conversei com ele sobre isso antes, porque lá está, porque como ele já tinha experiência e eu não. Portanto, é uma coisa que deve ser conversada, chegarem a um consenso não, agora, por favor, nada de abusos, nada de fazerem coisas que não querem, nada de se sentirem pressionados. Se aquela pessoa se pressionar, é meio caminho andado para perceberem que não devem estar com aquela pessoa, ok? Ninguém vos pode pressionar a nada, ainda para mais acaba por ser, de facto, e se calhar por isso é que é tão tabu. A parte da sexualidade é de facto uma coisa muito íntima, porque nós estamos ali, como viemos ao mundo, e acaba... é o nosso corpo e o nosso corpo é o nosso local sagrado e temos que o resguardar da maneira que nós achamos que é melhor para nós. Portanto, muita atenção. Entretanto, o que eu vos quero realmente falar, ainda mais do que toda esta coisa que anda à volta do perder a virgindade, que eu já perceberam a minha opinião em relação a isso, tenham calma, vocês é que sabem o vosso tempo, conversem, é muito importante conversar o casal, sejam os dois virgens, sejam não sejam. Atenção, realmente, mais uma vez, se aquela pessoa não está convosco só, porque pelo menos na minha altura havia uns meninos que tinham mania de fazer apostas, a ver quem é que estava com aquela menina primeiro, ou mesmo raparigas, havia um grupo de raparigas na minha escola, que combinaram, elas eram 4, então combinaram que tinham que perder a virgindade no mesmo dia. Ridículo, enfim, portanto, porque cada um sabe de si, ok?
Portanto, é isso que eu vos digo que vocês têm que ter atenção nesta questão do perder a virgindade. Não é um bicho de 7 cabeças, como a sociedade faz, mas é uma coisa a vosso tempo e depois também nesta idade pode surgir ou não a questão de o que normalmente é nesta idade que surge se será que sou homossexual, será que sou bissexual, será que não... Todas as dúvidas surgem nesta idade. É super, super normal. E é complicado para quem percebe que é homossexual ou bissexual, é complicado por vezes assumir perante os pais, mas lá está, eu não sou a melhor pessoa para vos falar sobre isso, porque como não passei por isso, eu acredito que a experiência conta muito para dar opiniões ou para vos dar incentivo ou ânimo. Eu como não passei por isso, porque sou heterossexual, não sou a melhor pessoa para vos falar sobre essa questão, mas se os vossos pais se vocês verem que os vossos pais não são assim para falar, não dá, falem com alguém, com os vossos amigos de confiança, falem com alguém adulto que vocês tenham de confiança, seja da vossa família, seja um professor que vocês gostem muito, seja aquele auxiliar de educação da escola que vocês gostam muito de conversar, falem com alguém adulto que vos possa reencaminhar se vocês não acharem esse apoio nos vossos pais. Mas de facto é como tudo, é irem experimentando sem entrar muito nessa questão do... Como é que eu ia dizer? Irem experimentando, mas não andar, loucura, vamos experimentar. Irem com calma. Vocês são muito novos. Eu sei que pode parecer um bicho de 7 cabeças e é horrível e todas as dúvidas. Eu também tive muitas dúvidas de muita coisa na minha adolescência. E sei que é um sufoco imenso, mas acreditem, desta adulta velhota que está aqui com quase 36 anos, que vocês são fortes o suficiente e conseguem ultrapassar isso. Seja com a ajuda de amigos, de pessoas mais velhas, e vocês vão conseguir passar por isso. É que depois por vezes está aliada a esta questão, já que é tão mal, tão pressionado da sociedade, do que é isto de perder a virgindade e a sexualidade, e depois juntando-se à parte que ainda é tão tabu, infelizmente, a homossexualidade e da bissexualidade, mas eu vejo isto de maneira igual, seja com homens, seja com mulheres, seja relações bis, homos, etc. O que eu disse anteriormente sobre perder a virgindade e sobre conversar com o parceiro e sobre abusos ou sobre pressões é igual, válido para relações, sejam elas hetero como homo, ok? Portanto, isso é a minha opinião. Mais do que isso, não sei o que é que eu vos hei de dizer mais, porque lá está, não passei por isso, não consigo dar um conselho mega oportuno. Entretanto, o que eu quero muito alertar, que foi por isso também que eu decidi muito fazer este tema, e que talvez já seja o maior do meu podcast, é realmente para esta questão das infecções sexualmente transmissíveis e, obviamente, das gravidezes não desejadas. Isto em relações hetero. Então, como sabem, existe a maior doença de todas que é sexualmente transmissível e que infelizmente ainda não há cura, que é a SIDA, não é? Depois temos a infecção do HPV, que é o vírus do papiloma humano. Temos clamídias, eu agora vou-vos dizer aqui uma data de nomes que eu estou aqui a ler, só para vos assustar. Temos clamídias, linfogranulomas venéreos, temos gonorreia, hepatite B, sífilis, herpes genital, tricomoníase, pediculose púbica, escabiose, molusco contagioso, cancroide, granuloma inguinal, infecção por microplasma. Estes são alguns dos nomes que existem. Eu estou-me a rir, não tem piada nenhuma. Mas só para perceberem que existem imensas infecções que de facto podem ser transmitidas sexualmente. E isto nós temos que usar, até aí a importância de usarmos preservativo desde sempre, ok? Principalmente quando somos adolescentes, depois quando somos adultos ou não, normalmente sim, quando somos adultos e percebemos que aquela relação é uma relação para durar e etc., normalmente, e aí também posso dar o meu testemunho, fazemos ambos análises a perceber se temos alguma coisa. Se quisermos não ter mais relações com preservativo, no meu caso eu tomo a pílula, fazer análises, ver se um está bom, o outro está bem,
E a partir daí, sim, já podemos dar esse passo sem preservativo, tendo em conta que temos outros métodos de contracepção e que está tudo bem. Agora, enquanto somos adolescentes, isso não, a gente sabe que raramente os namoros de adolescência são para a vida toda. E há os que há, e que isso também é muito bom, mas temos uma lista inacreditável de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis que são assustadoras e trazem coisas graves. Entretanto, já há, em relação à hepatite B, há a vacina que devemos levar enquanto adolescentes, há em relação à infecção do HPV, que as mulheres já podem, as mulheres cis podem levar a vacina também para isso. Eu, por exemplo, no meu caso, eu nunca pude levar, porque como eu já tenho problemas no útero, já tive por 3 vezes feridas no útero, no colo do útero, e tive que fazer tratamentos, já não posso levar, mas já em adolescentes se pode levar. Nas raparigas sempre houve esta vacina nas adolescentes do HPV. De hoje em dia, a partir de, isto em Portugal, das crianças nascidas em janeiro de 2009, a partir de janeiro de 2009, já é gratuito os rapazes também, rapazes e raparigas, mas agora acrescentaram os rapazes também levar esta vacina do HPV. E isto é muito importante, os rapazes também podem levar esta vacina do vírus do papiloma humano, ok? Mais coisas, a vacina da hepatite B, pelo menos em Portugal, também é obrigatória a levar, mas existem muitas e muitas infecções que são transmitidas são transmitidas, atenção, por contacto sexual, seja ele genital, oral e anal. Transmitem-se através de sangue, de fluidos corporais, de contacto pele com pele e no caso do herpes genital e do HPV. Algumas, claro, ainda podem ser, vou aqui ler que algumas podem ainda ser transmitidas ao bebê pela mãe durante a gravidez e o parto. Isto não tem nada a ver com a questão sexual, mas pronto. São doenças muito comuns e estima-se que todos os anos mais de 250 milhões de pessoas adquiram uma nova IST, sobretudo adolescentes e jovens. Depois aqui devem fazer análises específicas que se fazem por rotina, realmente, no contexto da gravidez e mediante a história sexual e fatores de risco. Lá está, temos novos parceiros, múltiplos parceiros, etc, etc. E o rastreio da clamídia está recomendado em mulheres com menos de 25 anos, de 2 em 2 anos. Então, como prevenir estas ISTs? Obviamente, utilizar preservativo adequadamente em todos os contactos sexuais, sejam eles vaginais, orais ou anais. Há muito esta ideia de que só através de contacto vaginal, portanto, é que se transmite, mas não, também em sexo oral e sexo anal se transmite. Como eu estava a dizer, se tiverem parceiros sexuais anteriores, devemos sempre fazer as análises para os ISTs antes de iniciarmos contacto sexual com outra pessoa. Devemos então fazer as vacinas disponíveis, como eu já disse, para o IST, HPV, hepatite B e, obviamente, minimizar o risco da exposição, se possível, reduzindo o número de parceiros sexuais e praticando a monogamia nas relações. E isto, claro, não é? Convém aqui ter de repente há pessoas, têm muitos parceiros ao mesmo tempo, mas este texto aqui que eu vos li também é mais, não está só direcionado para os adolescentes, mas mesmo assim há muitos adolescentes que têm várias namoradinhas e namoradinhos ao mesmo tempo. Mas pronto, brincando aqui com algumas coisas. Estas ISTs não se manifestam, muitas delas só podem aparecer queixas passados alguns meses ou até anos. Até lá podemos ter a doença, podemos não ter sintomas e mesmo assim continuarmos a transmitir aos parceiros se não tivermos cuidados. Alguns dos sinais e sintomas destas infecções são o corrimento anormal na vagina e no pênis, irritação, comichão, vermelhidão ou lesões cutâneas na área genital e anal, dor ou ardor ao urinar e dores pélvicas, ok? Entretanto, se infelizmente tivermos então uma IST, isso pronto, é questões com o médico. Mas de facto aquilo que eu vos quero dizer é protejam-se acima de tudo, além de quererem proteger o vosso corpo enquanto seres humanos, enquanto o corpo é nosso e é a coisa mais sagrada que temos. Então
usar sempre o preservativo em relações a gravidezes não desejadas. O preservativo tem uma eficácia de 98%, ok? É uma eficácia bastante grande. Daí haver muitas raparigas que têm também a opção de tomar a pílula. Eu comecei também a tomar a pílula, como vos disse, por questões também de saúde, mas eu tinha sempre este background tinha a pílula e usava preservativo. Existem outras, hoje em dia existem muitas, existe o DIU, existe, enfim, existem mais métodos contraceptivos. Normalmente nos adolescentes, o que se usa mais de facto é o preservativo e a pílula. E pronto, e era isto que eu vos queria dizer mais ou menos sobre este tema. Eu não sei se me alonguei muito ou não, eu penso que ficou aqui bem claro algumas coisas, espero eu, que eu também quando me ponho a falar começo aqui aos círculos, mas e pronto, espero que tenham percebido a minha opinião. Se vocês tiverem uma opinião contrária à minha, obviamente é super aceitável, cada um tem a sua opinião, mas vamos respeitar a opinião de todos, ok? Em relação a este tema. O que não podemos respeitar é, como eu vos disse anteriormente, pessoas que queiram usar e abusar de vocês sem o vosso consentimento, ok? Isso é que nunca. Portanto, tenham muito juizinho, usem sempre o preservativo, usem sempre, preservativo, era isso essencialmente, e tenham atenção aos abusos. Um não é sempre um não, ok? A mínima coisinha, não interessa, o corpo é vosso e um não é um não e é para ser respeitado. E pronto, espero que tenham gostado deste podcast. Bom início de primavera, que hoje começa a primavera, não é verdade? Pelo menos no hemisfério norte do país, que estúpida, no hemisfério norte do mundo, começa a primavera. E no Brasil, quem me está a ouvir do Brasil, portanto, começa o outono. Bem feita. Não é nada bem feita, que eu até prefiro o outono. Gosto só assim da primavera porque os dias começam a ficar maiores e à partida a hora muda para o sábado que vem. Acho que é no próximo sábado que muda a hora. Não vos vou já mentir, mas induzirei em erro. Portanto, se a hora mudar, vai ser uma hora... Bem, não interessa. Para o próximo fim de semana falamos disto. Portanto, boa primavera, bom fim de semana, boa semana e até ao próximo sábado. Beijos grandes. Mua.